Shalom, uma pausa para o Senhor. Hoje falando sobre aflições. 30 de setembro de 2019, final do mês de setembro, final do mês da campanha Setembro Amarelo, um mês que foi muito difícil, tivemos algumas perdas, né? Algumas pessoas entregaram suas vidas, cometeram suicídio. E na vida da gente tem sempre problemas, dificuldades, aflições, enfermidades. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele sempre está conosco. Eu tenho aqui uma frase de um pastor americano, Jared Wilson, de 30 anos. Ele liderava uma igreja, né, na Califórnia. E ele disse uma frase, né, ele lutava, na verdade, contra a depressão. Ele disse assim: amar a Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Amar a Jesus nem sempre cura a depressão. Amar a Jesus nem sempre cura o transtorno de estresse pós-traumático. Amar a Jesus nem sempre cura a ansiedade. Eu não quero entrar no mérito das questões, que são muitas dinâmicas. Não sou psicólogo. Eu sei que quando nós precisamos pedir ajuda, né? E confiando no que Deus nos ensina, nos afirma, Jesus nos diz assim em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Uma das coisas que Jesus deixou bem claro para todos nós, todos, sem exceção, é que nós iríamos passar por dificuldades, por aflições, por problemas, né? E baseado nisso, dentro da própria palavra de Deus, ela vai nos mostrar algumas situações que fazem com que essa dinâmica da vida nos alcance. No livro de 1 Reis, no seu capítulo 19, nos diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegando a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a Deus: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Diante de uma grande vitória, Elias recebe um recado da rainha, né, de Israel, dizendo que ela iria fazer com ele a mesma coisa que tinha ocorrido. E ele teve medo. Uma das coisas que nos cercam é o medo, né? A dúvida, a insegurança, a incerteza. É difícil quando a gente está cercado de pessoas, de amigos, e a gente não tem com quem conversar, com quem compartilhar da nossa dor, da nossa aflição, da nossa insegurança. E quando a gente não consegue fazer isso, este pastor, mesmo cercado, liderando um grupo onde ele também trabalhava a respeito disso, ele não conseguiu se manter firme. E diante das lutas, dos medos, da incerteza, a gente vai observar, por exemplo, em Josué, no seu capítulo 1, que nos diz assim:
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates e toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o desampararei. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso e tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Uma das instruções do Senhor para Josué foi nunca deixar essa lei, deixar de meditar nela. Mas a situação para Josué não era fácil. O grande líder em Israel naquela época acabou de morrer. E ele então toma em suas mãos, o encargo de fazer aquele povo atravessar o grande rio Jordão e tomar posse da terra. A insegurança, o medo, a dúvida de pensar: será que vão me comparar com Moisés? Será que eu terei a capacidade realmente de fazer com que este povo chegue a herdar toda essa herança daquilo que Deus falou? Mas uma coisa é certa, Deus diz para ele: eu estarei com você todos os dias. Uma das coisas que nós temos que ter em mente é que mesmo aos nossos dilemas, às nossas dificuldades, como o próprio Mestre Jesus nos disse que nós teríamos, é que Ele sempre vai estar conosco. Mas há momentos nas nossas vidas que o nosso orgulho, a dureza do coração, nos impede de chegar e dizer a alguém: me ajuda, me socorre, porque eu estou em dificuldade, eu estou em aflição. E a aflição, ela pode vir de diversa forma, de diversas maneiras. Ruth, no livro de Ruth, nos conta a história de Noemi, no seu primeiro capítulo, que diz assim: na época do juízo houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Um problema sério. Na terra de Israel teve um período de fome, e a fome dói. E para sair daquela situação, Elimeleque leva a sua família para um outro lado. E quando chegou lá, ele não pôde aproveitar muito tempo. Lá, ele perdeu a sua vida. Passando quase 10 anos, os seus próprios filhos também, depois de terem casado, também faleceram. E Noemi se sente só, abandonada. Ela tem que voltar e regressar para Belém. E chegando lá, ela descobre que Deus havia feito um grande milagre. E vê que a fome, um outro problema. Talvez a sua fome não seja de alimento específico.
A sua fome pode ser uma fome de amor, uma fome de perdão, uma fome de viver uma vida intensamente, plenamente. Porém, a dinâmica da vida faz com que você não perceba que tudo, que Deus nos dá está aí disposto diante de nós. E Deus tem sempre o melhor para nós. E não, nós já tivemos o medo de Elias, a insegurança de Josué, a fome de Noemi. E nós vemos também no livro de 2 Coríntios, a carta de Paulo, no seu capítulo 1, a partir do verso 3, que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês, e se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarmos os mesmos sofrimentos que nós padecemos. É a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação. Irmão, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além das nossas capacidades de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então, em meio a um naufrágio, Paulo, ele perdeu a esperança da própria vida. Há momentos que a gente perde essa esperança, que a gente se sente numa situação tão complicada que não há como mudar esta situação, e nos afastamos daquele que pode nos dar a consolação, que pode nos tirar da tribulação, que pode mudar a nossa história. As aflições, elas estão aí, sempre presentes. E quero também compartilhar conosco o rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, nos diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. E daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Diante de uma situação de enfermidade, o medo da morte. E quando o profeta diz: Olha, põe em ordem a tua casa, Ezequias, porque tu vais morrer. Ezequias não tinha outra opção e clamou ao próprio Deus.
E Deus ouviu a sua oração e mandou o profeta voltar. E Deus, com grande graça, com grande misericórdia, atende ao clamor de Ezequias. A enfermidade faz com que a gente tenha medo. Os problemas também nos causam pânico, pavor. Mas uma coisa é certa: Deus, Ele sempre está conosco em todos os instantes. As aflições, elas vão sempre estar presentes em nossas vidas. Mas uma coisa é certa, disse Jesus: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tenha essa certeza de que Deus sempre estará conosco. Fique firme, peça ajuda e que Deus nos abençoe. Tenhamos sempre a paz de Deus e a confiança de que Ele tem sempre o melhor para nós. Um forte abraço.